Olá, bem-vindo a mais um webinar do E-Social da ADP. Hoje falaremos de 3 assuntos principais. Primeiramente, um contexto do E-Social. Falaremos também sobre o status do programa com o governo e, por último, as principais atividades que a sua empresa necessita executar de forma a estar preparada para o começo do E-Social em 2018. Em caso de dúvida, fique à vontade de deixar suas perguntas no nosso canal. Comecemos com a parte técnica do E-Social, a transmissão dos eventos ao governo. A sua empresa, o seu CNPJ raiz, a sua matriz, tem a obrigação de submeter os eventos ao E-Social através de uma tecnologia chamada Web Service. Como vocês veem na primeira caixinha, a empresa vai estar enviando os eventos através da internet ao ambiente do E-Social do governo, que é o ambiente nacional do E-Social. Esse ambiente vai congregar todas as informações relacionadas ao E-Social e vai alimentar as diversas entidades associadas ao programa: a Receita Federal, a Caixa Econômica Federal, o Ministério do Trabalho e o INSS. Agora um pouco mais de detalhes sobre a transmissão dos eventos ao E-Social. Tudo começa com a carga inicial. Cada empresa, cada CNPJ raiz, necessita enviar ao governo os eventos relacionados com os seus dados de empregador, os seus estabelecimentos e os seus empregados. Sem essa informação, a base do governo não vai estar populada de forma que os eventos que vierem posteriormente possam ser enviados. É importante notar que os dados do empregador necessitam ser enviados antes que os dados dos empregados. Assim, é importante que os dados do seu empregador estejam todos saneados, de forma que você possa mandar os dados do empregado com sucesso. Após essa primeira fase de carga inicial, que deve ser executada no início mandatório da sua empresa no E-Social, seja em janeiro, e só a sua empresa teve um faturamento superior a 78 milhões de reais no ano de 2016, ou em julho, se a sua empresa teve um faturamento no ano de 2016 inferior a 78 milhões de reais, começa um ciclo mensal de informações ao E-Social. No seu ciclo mensal, você vai estar enviando, no decorrer do mês, as informações relacionadas às alterações das suas relações trabalhistas. Seja uma admissão, seja um afastamento, seja férias, seja um desligamento, seja alteração contratual. Ao final do mês, todas essas informações vão ser consolidadas nos eventos relacionados à folha de pagamento. Os eventos de folha de pagamento serão enviados ao governo e após isso haverá o fechamento mensal do E-Social. Uma vez feito o fechamento mensal do E-Social, as informações serão consolidadas do lado do governo e o governo vai estar calculando os seus encargos. A sua empresa deve, então, acessar os sites do governo, seja da Caixa Econômica Federal, seja da Receita Federal do Brasil, e imprimir as suas guias de encargos para pagamento. É importante notar que tudo isso é enviado para o governo através de um protocolo, que é o protocolo de Web Service. O que acontece nesse caso? Primeiramente, a cada envio de evento, envia-se um evento para o governo vai trazer de volta um protocolo que vai garantir e vai demonstrar que a sua empresa enviou os eventos na data necessária, e após processamento, o seu sistema que vai estar comunicando com o Web Service deve ir até o governo recolher a resposta desse processamento. Se tudo correu bem, você vai receber um recibo. Isso vai indicar que essa transação aconteceu com sucesso e ela foi consolidada na parte do governo. Se você tiver um erro, tiver alguma inconsistência nos seus dados, o governo vai retornar um arquivo com os seus erros. É importante tratar esses erros da forma mais ágil possível, porque o seu tempo vai estar contando apenas, o seu tempo de submissão só vai estar contando no momento onde a submissão ao governo for retornada com o recibo, ou seja, tiver sido válida. O encadeamento dos eventos no E-Social é fundamental. Por quê? Porque cada evento só pode ser submetido se todos os eventos aos quais esse evento depende tiverem sido submetidos de forma adequada anteriormente. Veja um exemplo. O dado do empregado só pode ser enviado se os dados do seu estabelecimento tiverem sido submetidos. E os dados do estabelecimento só podem ser submetidos se os dados do empregador, da matriz, tiverem sido submetidos com sucesso. Da mesma forma, os eventos de folha de pagamento também necessitam obedecer uma ordem. O fechamento do E-Social só pode ocorrer se o fechamento de folha de pagamento ocorreu. E a folha de pagamento só pode ocorrer se os dados dos empregados todos envolvidos naquela folha de pagamento tiverem sido submetidos adequadamente.
Por isso é tão importante sanear os dados, porque cada submissão, se não efetuada com sucesso, pode provocar um efeito em cadeia nas demais submissões que serão enviadas depois. Por isso a submissão dos dados em ordem e saneados é tão importante, porque a submissão de um evento, se não tiver sucesso, pode desencadear atrasos nos demais eventos que serão enviados mais para frente. Agora um pouquinho sobre os ambientes do e-social. A partir de janeiro, quando sua empresa estiver enviando as informações ao e-social, a sua empresa estará enviando essas informações a um ambiente chamado Ambiente Nacional do E-Social, que é um ambiente de produção do e-social. Esse ambiente vai estar recebendo os seus eventos e vai estar acumulando esses eventos dentro de um grande banco de dados. Cada um desses eventos vai ser digitalmente assinado e vai ter a validade de um documento informado ao governo. Mas nesse momento já existe um ambiente adicional ao ambiente de produção do e-social que foi disponibilizado pelo governo. Esse ambiente, o ambiente de produção restrita, foi disponibilizado no dia 26 de junho de 2017. Esse ambiente destina-se a testes que as empresas e seus fornecedores irão executar, porém esse ambiente ele é restrito a 1.000 vínculos. O que isso significa? Sua empresa, uma matriz, ela pode submeter as informações ao e-social desde que o número de empregados, estagiários, diretores, trabalhadores sem vínculos, como autônomos, totalizem um máximo de 1.000 vínculos. A partir de janeiro, quando o ambiente de produção estiver rodando, essa restrição não vai valer para o ambiente de produção. E como está o desenvolvimento do e-social por parte do governo? Até o momento, viemos fazendo um conjunto de testes junto ao governo. Esses testes são chamados de testes de homologação. Através desses testes, são enviadas informações das empresas piloto diretamente no ambiente do governo. A partir de julho, esses testes tornaram-se um pouco mais sofisticados, eles começaram a ser enviados através da internet. Com a abertura do ambiente de pré-produção restrita do governo, inicialmente apenas as empresas de sistema estarão testando, no mês de julho até o comecinho de agosto. A partir de agosto, as empresas também poderão participar desse ambiente, desde que respeitada a restrição de 1.000 vínculos máximos por CNPJ raiz. É importante notar também que no começo de julho foi liberada uma nova versão de layout do e-social, a versão 2.3. A versão 2.3 traz algumas alterações com relação à versão 2.2.02, que é a versão que está sendo utilizada nesse momento nos testes do ambiente de produção restrita do governo. Há a consolidação do evento de admissão com o evento de carga inicial de empregado, que é uma alteração que faz sentido, porque essas informações elas são bastante próximas, a diferença entre os dois eventos não é muito grande. E a segunda é um evento de fechamento, no caso de que hajam alguns colaboradores, alguns empregados, cujo folha de pagamento ainda tem algumas divergências. A gente tem 6 meses bastante difíceis, bastante corridos entre agora e janeiro, quando se abre o ambiente de produção do governo. Ainda há algumas liberações por parte do governo que a gente vai estar observando e tentando se adaptar em vistas da nossa entrada em janeiro. Essa versão 2.3, ela vai estar disponível no ambiente do governo a partir do mês de setembro, finalzinho de setembro, começo de outubro. Então, de agora até lá, nós vamos estar utilizando a versão que tinha sido publicada em maio, a versão 2.2.02. A outra liberação que estamos aguardando é a liberação da outorga do certificado digital. O que é isso? O certificado digital ele é utilizado para assinar os eventos que são enviados ao e-social. Quando você assina um evento, você está garantindo a sua identidade como empresa e você está criptografando essa informação de forma que essa informação seja enviada de forma segura ao governo. Além disso, você confere aos documentos do e-social que foram submetidos a qualidade de um documento oficial. É uma submissão oficial ao governo. Nesse momento, os eventos têm que ser assinados pela empresa, porque a outorga do certificado digital ainda não está disponível. O que esperamos que ocorra em outubro, que é a disponibilização dessa outorga, ela vai significar às empresas que elas poderão conceder à ADP o direito de transmitir os eventos do e-social por elas. Então, quando for enviado um evento ao governo, a ADP vai assinar com sua própria certificação digital.
Fica muito mais fácil o processo, porque nesse caso a sua empresa tem que ir até o site da Receita Federal ou o site da Caixa Econômica Federal e conceder uma autorização, uma procuração eletrônica para que a ADP envie os seus eventos para efeitos do e-social. Até lá, uma alternativa única disponível é que a sua empresa nos disponibilize com o seu certificado digital para que coloquemos no nosso servidor. Dessa forma, cada evento da sua empresa vai ser assinado pelo seu próprio certificado digital. Esse é um assunto a se avaliar juntamente o seu departamento de TI. Esses são os principais acontecimentos que estão sendo aguardados em preparação para a abertura do ambiente de produção em janeiro. Tem mais um detalhe que é relacionado ao EFD Reinf. Esse é um programa, ele é como se fosse um primo, um parente do E-Social. São dois programas irmãos que estão debaixo de uma grande iniciativa do governo chamada SPED. No EFD Reinf vão ser informadas notas fiscais de tomadores e prestadores de serviço com retenção de INSS, assim como alguns outros eventos relacionados a informações de empresas com eventos desportivos. Esses eventos, eles têm que ser enviados ao governo e eles vão consolidar no final do processo mensal, no processo que nós chamamos de DCTF, quando há o cálculo e a emissão das guias para o pagamento dos encargos. É importante notar que o EFD-RINF não faz parte do portfólio de produtos da ADP, porque é uma área que tem muito mais a correlação com a sua área financeira e com a sua área contábil. Portanto, é muito importante que a sua empresa esteja buscando ou desenvolvendo uma solução para o EFD-RINF. O EFD-RINF vai estar entrando em produção provavelmente no mesmo tempo que o E-Social, no ano que vem. Por último, a partir de 2018, tem as duas datas principais de entrada da sua empresa no E-Social. Se a sua empresa teve um faturamento em 2016 superior a 78 milhões de reais, a sua empresa é preciso que ela entre no E-Social a partir de janeiro do ano que vem. Se a sua empresa teve um faturamento menor que 78 milhões no ano de 2016, sua empresa deve entrar no E-Social a partir de julho. Saúde e segurança do trabalho, ele está dispensado nos 6 primeiros meses de mandatoriedade da sua empresa. Se sua empresa entrou em janeiro, ela só vai ter que submeter para o E-Social os eventos relacionados à saúde e segurança do trabalho a partir de julho. Se a sua empresa entrou em julho, ela só vai ter que submeter a partir de janeiro do ano seguinte. É importante notar que saúde e segurança do trabalho é uma área que ainda está em desenvolvimento junto ao governo. Já existem layouts que foram publicados, mas cremos que esses layouts ainda vão sofrer algumas modificações. A primeira versão de saúde e segurança do trabalho no ambiente de produção restrita do governo é esperada por volta de fevereiro do ano que vem. Agora um pouquinho sobre a trajetória da ADP no E-Social. São mais de 5 anos que a ADP participa do programa E-Social. Somos parte do grupo piloto do E-Social junto às empresas piloto, nossas companheiras nessa aventura que já faz anos que tem transcorrido, e também fazemos parte do GT Confederativo, que congrega diversas empresas, congrega diversas entidades e o governo em desenhar e delinear a estratégia de desenvolvimento do E-Social. Essa parceria tem nos ajudado tanto a conhecer melhor o E-Social e preparar o caminho para os nossos clientes, assim como compartilhar um pouco do nosso conhecimento técnico, da nossa experiência na área de folha de pagamento e recursos humanos com o governo, com as demais empresas e criar um projeto que tem tudo para dar certo. E onde está o desenvolvimento da ADP com relação ao E-Social nesse momento? A nossa infraestrutura está montada, está pronta. Nós fizemos já os testes dos eventos e no ambiente de homologação junto ao governo. Estamos começando os testes agora na internet, através do ambiente de produção restrita do governo, junto aos nossos clientes pilotos. E estamos dando os últimos arremates nas nossas validações operacionais. Vai ser uma grande virada com um grande número de clientes. Queremos estar tudo pronto de forma a trazê-los para o E-Social. Estamos também fazendo avaliação da versão 2.3, dos seus principais impactos e desenhando uma contingência para a outorga do certificado digital. Preferencialmente, vai ser utilizada a outorga, mas caso ela não ocorra, nós estamos criando os mecanismos para poder receber o seu certificado digital com segurança e poder aplicá-lo no envio dos eventos ao E-Social. A entrada dos nossos clientes no E-Social acontecerá em fases.
há 3 principais fases. Existe um momento agora, onde a gente está executando todos os testes no ambiente de produção restrita do e-social, enviando os eventos através da internet e validando junto a um grupo muito pequeno de clientes o ambiente, a comunicação, o sistema do governo, o nosso sistema e os nossos procedimentos operacionais. Num segundo momento, os nossos clientes serão convidados a ingressar no ambiente de pré-produção, dependendo do seu estado de limpeza e saneamento da sua base de dados. É muito importante concluir essa atividade para poder ingressar no ambiente do e-social. Executaremos ondas mensais com os nossos clientes. Você receberá um convite da ADP para ingressar no ambiente, assim como as instruções das atividades a serem seguidas. A partir de janeiro de 2018, começa o rollout obrigatório dentro do ambiente do e-social. O método a ser utilizado para ingressar dentro do ambiente de produção ainda não está completamente claro. Já iniciamos conversações com o governo para entender melhor como isso vai ser executado. É importante notar que se sua empresa não tem que ingressar em janeiro de 2018, mas devido ao seu faturamento está no grupo que ingressa no e-social a partir de julho de 2018, as iniciativas de teste dentro do ambiente de produção restrita iniciarão em janeiro. Vai ser uma coisa positiva porque vai haver tempo da versão 2.3 já estar implementada e já estar testada, de forma a iniciar o envio dos seus eventos a esse ambiente. Próximo da data de entrada da sua empresa no e-social, a sua empresa será informada e terá um conjunto de materiais disponíveis para sua preparação. Após um conjunto de alinhamentos, ligaremos um parâmetro dentro do seu ADP Expert e, nesse momento, a sua carga inicial no e-social no ambiente de produção restrita será iniciado. Todas as informações da sua empresa, dos seus estabelecimentos e dos seus empregados, dos seus trabalhadores sem vínculo, serão enviadas ao e-social. A partir desse momento, basta acessar o Expert na sua área de trabalho do e-social e você poderá ver o progresso desses envios e também identificar se algum erro foi retornado pelo governo. É o momento, então, de tratar as inconsistências que tenham sido retornadas pelo governo. A partir daí, cada atividade da sua empresa no ADP Expert poderá gerar eventos relacionados ao e-social. Uma admissão, uma rescisão, férias, um afastamento, o fechamento da sua folha de pagamento. Cada uma dessas atividades gerarão eventos correspondentes dentro do e-social e esses eventos serão enviados ao governo automaticamente. Potenciais retornos de erro serão demonstrados dentro da área de trabalho para que a sua equipe possa trabalhar e corrigir esses erros o mais rapidamente possível. Se os seus eventos foram mandados de forma adequada e com sucesso ao governo, o governo retornará um recibo que será armazenado dentro do Expert. É importante utilizar esse período para validar os seus processos, validar o treinamento da sua equipe, de forma a utilizar isso como um grande ensaio para o momento onde sua empresa ingressará no ambiente de produção do e-social. Agora passamos a uma parte onde vamos conversar sobre as atividades mais importantes e que mais dependem da sua empresa de forma a entrar com sucesso no e-social. A preparação da sua empresa para o e-social consiste de 3 passos principais. A primeira é a aquisição do serviço de gestão do e-social da ADP. A segunda é um conjunto de atividades relacionadas ao saneamento dos dados da sua base de dados, incluindo a qualificação cadastral. E a terceira é o processo de ingresso no ambiente do governo. Falando um pouquinho de qualificação cadastral. A qualificação cadastral é um serviço do governo que faz a validação dos dados cadastrais relacionados ao trabalhador. São dados importantes porque esses dados serão utilizados como identificadores desse trabalhador dentro do ambiente do e-social. Esses dados constituem de nome, data de nascimento, CPF e PIS ou NID. Como você faz para executar a qualificação cadastral da sua empresa? A primeira coisa a fazer é extrair um relatório do ADP Expert com essas informações. Esse relatório já se encontra disponível para a utilização da sua empresa. Após recolher essas informações no arquivo, a sua empresa vai se logar dentro do ambiente do e-social, existe um serviço chamado qualificação cadastral, através da sua certificação digital, e submeter essas informações no site do governo. Em até 48 horas, o governo vai retornar arquivos processados da sua qualificação cadastral.
O arquivo vai ter diversos campos indicando se existem inconsistências em cada um desses 4 campos com relação a cada um dos órgãos participantes do e-social. A forma mais simples de obter um relatório legível e com as informações necessárias para o tratamento dos problemas de qualificação cadastral é submeter essa informação processada pelo governo novamente no Expert. O Expert devolverá um novo relatório indicando claramente quais são as inconsistências para cada um dos seus trabalhadores e qual medida tem que ser tomada para a resolução dos problemas. Aí vem a parte mais trabalhosa desse processo. Para cada trabalhador inconsistente, é importante trabalhar nos problemas cadastrais identificados. A primeira atividade a ser executada e a mais simples é verificar se os documentos do empregado, os valores de dados do empregado, batem com os valores que estão armazenados no Expert. Se tudo bate, a segunda atividade a ser executada é tentar utilizar o serviço 135 da Previdência Social. Eu mesmo utilizei, eu tinha uma inconsistência cadastral e esse serviço realmente ajudou pelo telefone a resolver a minha inconsistência. Quando ligar para o 135, é importante que o empregado tenha de posse as suas informações, os seus documentos. Tem que ter a sua identidade, o número do seu título de eleitor, os seus dados de residência. Em alguns casos, a inconsistência ela é um pouco mais complexa e ela não poderá ser resolvida pelo telefone. Nesse caso, o empregado deve dirigir-se a um dos órgãos que vai estar indicado na resposta da sua qualificação cadastral. Dependendo do problema, o empregado pode ter que ir até a Receita Federal ou até a Caixa Econômica, até a Previdência Social. Essa é uma atividade que ela é fundamental para a entrada no e-social e pode ser uma atividade que pode levar muito tempo, pois envolve a utilização do sistema do governo, envolve acionar os seus empregados dentro da sua base de empregados e envolve também do empregado às vezes tomar uma medida corretiva que exige uma visita presencial num dos órgãos do governo. Então, em preparação para sua entrada no ano que vem para o e-social, é importante começar já, começar o mais cedo possível, de forma a evitar filas. Às vezes, dependendo da inconsistência, seu empregado pode ter que ir em mais de um órgão para corrigir seus dados. Então, comece já e evite correria no final. A qualificação cadastral não é a única atividade de saneamento de dados a ser executada pela sua empresa. Há outros dados dentro da sua base atual que podem ter que ser mapeados ou corrigidos para a entrada no e-social. É muito importante verificar os dados que estão no seu sistema atual versus os dados que serão requeridos pelo e-social. Há 3 tipos principais de situações onde pode haver uma divergência entre esses dados. O primeiro grupo são dados novos que foram solicitados pelo e-social, portanto, esses dados podem estar faltantes no seu sistema. O segundo são dados incorretos ou inconsistentes. Veja, por exemplo, o seu CEP versus a base dos Correios. E um terceiro grupo de dados pode ser resultantes de deparas. Algumas informações válidas atuais no Expert terão de ser mapeadas para valores diferentes dentro do ambiente do e-social. Um exemplo, estado civil, raça, cor, ou mesmo as rubricas empregadas na sua folha de pagamento. A ADP, como parte do nosso serviço, já fornece um conjunto de deparas prontos, mas é importante que sua empresa valide isso dentro do seu departamento de RH e com os seus empregados. E fornecemos também, como parte do serviço, o mapeamento das rubricas de folha de pagamento padrão. As rubricas específicas da sua empresa receberão uma sugestão por parte da ADP. É importante verificar com o seu departamento legal e financeiro como sua empresa gostaria de fazer esse mapeamento para os códigos permitidos pelo e-social. Enfim, uma das tarefas mais importantes da sua empresa na entrada do e-social é o saneamento dos seus dados. É importante lembrar que se seus dados não estiverem saneados, isso vai impedir a carga inicial da sua empresa e dos seus empregados, tanto no ambiente de produção restrita do e-social, como no ambiente de produção. A ADP, para minimizar as chances de entrar com dados inválidos após a entrada do e-social, já desenvolveu um conjunto de validações em diversas telas do nosso sistema. A sua empresa ainda não vê essas validações porque essas validações estão ocultas, porque ainda falta um conjunto de meses para a entrada do programa e porque ainda existe a tarefa de saneamento de base a ser executada.
Porém, entre outubro e novembro, em preparação para a entrada do programa e já com um tempo suficiente para sua empresa executar os alinhamentos de processo, estaremos ligando essas validações. Essa é mais uma razão porque a limpeza e saneamento dos seus dados nesse momento é tão importante, para que quando essas validações sejam ativadas, a sua empresa consiga utilizar o sistema Expert da mesma forma como hoje. Agora, algumas estatísticas para ilustrar o problema de inconsistência de base de dados versus o e-social. O que temos visto em média na nossa base de clientes são 3 a 4 problemas de inconsistência na base de empregados. Além disso, temos notado entre 15% e 20% de problemas de qualificação cadastral entre os trabalhadores. E por último, em média 30% dos dependentes têm ausência de CPF na nossa base de dados ou tem um CPF que é inconsistente ou duplicado. É importante lembrar que para o e-social é importante enviar as informações de dependentes a partir dos seus 12 anos de idade. A seguir, os 5 principais passos que sua empresa deve tomar nos próximos 6 meses. A primeira é se manter atualizada com os comunicados ADP. Temos disponibilizado uma quantidade vasta de material com as perguntas mais frequentes, com as atualizações do governo, com as principais inconsistências de dados que sua empresa tem que resolver em preparação para o e-social. Em segundo, continue com o saneamento dos dados da sua empresa e dos seus empregados. É importante conseguir terminar essa atividade nos próximos 2 meses, de forma a garantir que a sua empresa vai estar ingressando no ambiente de produção restrita do e-social sem problemas. Além disso, é importante relembrar que o EFD-REINF não faz parte do portfólio de serviços da ADP. Portanto, sua empresa precisa procurar um fornecedor ou uma solução que vá atendê-lo. É importante lembrar também que o EFD-REINF vai estar entrando em produção nas mesmas datas de mandatoriedade que o e-social. A revisão interna e a simplificação dos processos é a sua oportunidade de entrar com o e-social de uma forma mais sustentável. E por último, é importante que a camada executiva da sua empresa se mantenha atualizado com o progresso da sua empresa frente ao e-social. O e-social é uma grande oportunidade de otimizar os seus processos, de automatizar os seus processos, mas também pode constituir um risco se sua empresa não estiver bem preparada. E se sua empresa está começando apenas agora suas atividades relacionadas ao e-social? O primeiro passo a tomar é selecionar uma equipe multidisciplinar dentro da sua empresa que vai estar capitaneando as atividades relacionadas ao e-social. É importante também já envolver o jurídico e o financeiro da sua empresa para fazer o mapeamento das rubricas específicas da sua empresa, a revisão dos processos judiciais e administrativos e outros dados de empregador relacionados à sua empresa. É importante também preparar já uma equipe de RH que vai estar trabalhando no saneamento dos seus empregados e planejar uma atividade massiva para a correção de potenciais inconsistências. Além disso, garanta que a sua camada executiva está acompanhando o programa de forma muito próxima, afinal faltam apenas 6 meses para a grande entrada do e-social. E isso conclui o conteúdo que gostaríamos de compartilhar com você hoje sobre o e-social. Eu sei que é uma quantidade enorme de informações, um período muito curto e um grande nível de incertezas, porém conte com a ajuda da ADP nessa trajetória. Vamos estar juntos nessa aventura. Muito obrigada.